Boa tarde, amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 17 horas, pela TV aberta. Canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E hoje é véspera de Natal, nós estamos com um convidado muito especial para fazer um passo a passo para a gente. É o Fábio Souza. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Tudo ótimo. Parabéns, ganhou como artesão do ano esse ano na Mega Artesanal, além de estar com uma exposição lindíssima lá, né? Verdade, foi um presente de Natal adiantado, né? Uma honra também. Verdade. Isso é bom, resultado de um bom trabalho que a gente vem fazendo. Ainda mais esse ano que foi a votação do público, né? Isso. Então isso é muito bacana. Primeiro foi indicação de pessoas da área para chegarem até você e depois foi votação do público. Isso, foi feito direto na Mega, o público da Mega que votou, né? Não foi feito pela internet e tal. Eu estive lá votando também. Que legal. Muito legal. E o Fábio vai fazer pra gente hoje uma aplicação linda, gente. Olha que coisa, que gracinha. Isso aqui é um jogo americano? Pode ser um jogo americano essa peça, ou ela ser aplicada para outro tipo de peça também. Um avental ou um pano para cozinha, né? Como a gente vende o projeto oferece o desenho e cede uma peça aqui como um exemplo, mas pode ser feito mais peças também. Verdade, ficaria lindo no avental também, né? Um pano de copa, um caminho de mesa, fica lindo. Legal. Vou passar então para o pessoal de casa a lista de materiais que a gente vai estar utilizando. Então nós vamos estar utilizando lápis ou caneta, tesoura, ferro de passar, papel termocolante, um molde ou risco, tintas para tecido nas cores verde oliva, sépia, preto, vermelho tomate, branco e siena natural, pincéis de cerda dura e a máquina ou a agulha e a linha para caseado. Vamos começar? Vamos começar então. Então aqui nós temos o projeto, nós vamos utilizar um projeto da coleção nova, que é a linha Pet Baiori, que foi lançada este ano, e ano que vem teremos mais lançamentos também. Então aqui no projeto nós temos a imagem, onde vai indicar as cores do tecido a serem usadas, a lista de material, o passo a passo e os moldes. Cada projeto teu vem com todo esse material. Todo esse material, tá? Então primeiro nós vamos trabalhar com a folha de moldes, copiando esses moldes no termocolante. Então nós vamos utilizar usando o termocolante com o lado liso, se ele tem um lado da cola, né, um lado mais áspero, e o lado liso que é o papel. Então o papel vai sobre a folha de moldes, tá? Ele já tem uma transparência que permite ver o desenho. É legal que o desenho é bem marcado, dá para fazer tranquilamente. A gente tem essa preocupação de fazer ele já invertido, que chama espelhado, né, para aplicação, e já está desmembrado também. Então a gente vai simplesmente agora só copiar o desenho assim como vem na folha de moldes. Então faz todo o contorno, isso de todas as peças. Aí aqui é interessante colocar sempre a marcação, que essa peça corresponde ao número 4, e é a asa, uma das asas da galinha. Então a gente coloca o nome asa, tá? E como as tuas peças são complexas, aqui tuas aplicações são complexas, é legal ter indicativos para saber montar na hora. Esse projeto até é uma peça pequena, mas se é um projeto com muito mais peças, é interessante ter esse nome, essa observação, para que na hora da montagem não se perca as peças e não se confunda com a outra também, né? Então assim, primeiro vamos copiar todos eles, de todos os moldes que vem no projeto. E a gente já vai mostrar como é que faz a colagem no tecido. É uma técnica simples, porque ela um pouco parece um quebra-cabeça, né? Que você vai montando depois todos os pedacinhos que serão recortados e vai formar o desenho. Bom, então aqui, digamos que eu já tenho copiado todos os moldes do projeto. Então agora nós iremos recortar, deixando uma pequena margem ao redor do desenho. Meio centímetro é suficiente? Isso, é o suficiente para deixar uma pequena margem, que é o que vai permitir que esse tecido também não venha desfiar com o tempo, tá? Que daí vai ficar uma margem que a cola vai ficar para dentro do tecido. O termocolante tem essa função, né? Além dele facilita para você cortar o tecido, ele protege também depois para não desfiar. Para não desfiar, né? E é o papel mais indicado para isso. Como tem esse efeito da cola, é o que vai segurar a fibra do tecido, né? Como ele é recortado em várias formas, né? Então, se for recortado sem o papel, ele vai desfiar. Então, com o papel, ele segura mais. Bom, depois de ter copiado e recortado todos os moldes, tá? Eu vou demonstrar nisso aqui. Nós vamos já deixar selecionado o tecido de algodão, que é o correspondente à figura, que no caso aqui são os pintinhos que estão lá na peça. Certo. Né? Vamos colocar no avesso.
e o lado da cola, então, virado para o avesso do tecido. Com o ferro de passar, nós vamos fixar esse papel cola no avesso do tecido, então, que foi escolhido. É uma passada rápida. Alguns segundos são suficientes. Isso. Não pode ter muito tempo com o ferro sobre o papel, que ele acaba queimando a cola, daí ela não adere depois, certo? Então, feito isso, isso vai ser feito todas as peças, copiando e colando no avesso. Já pensando nas cores que você vai colocar. Isso. Aí nós vamos recortar agora acompanhando o traço do desenho. Agora vai bem rente ao desenho. É importante na hora desse recorte que não faça pontinhas no pano, faça sempre de ponta a ponta ali o traço do desenho. Quer dizer, cada traço tentar fazer inteiro. Tentar fazer inteiro. É bom a tesoura média, estou usando uma tesoura grande aqui, mas uma tesoura média também ajuda bastante. Bacana. Enquanto você está cortando, conta para mim, você primeiro foi convidado para a exposição ou primeiro foi convidado para o artesão do ano? Bom, lá na Mega surgiu o convite para a exposição, né? A WR me ofereceu um espaço para expor as peças e, independente disso, veio o convite, né, para participar, concorrer a artesão do ano. E onde eu estava indicado em duas categorias, artesão do ano e pintura em tecido. E também em pintura em madeira. E aí acabei levando os dois prêmios de pintura em tecido. E é a tua especialidade mesmo, né? Isso, que meu trabalho mesmo é pintura, eu sempre trabalhei com tecido. E o prêmio artesão do ano para mim foi uma grande surpresa, que eu não imaginava também ter ganho o prêmio, enfim, né? E foi muito legal. Ah, mas parabéns, e sempre é um incentivo bacana. Ah, é verdade. Assim como para mim e para muitos, né? Que eu também comecei a trabalhar 15 anos com a pintura e há 10 anos com a aplicação. E assim, juntando as duas técnicas, acho que foi que chamou bastante atenção para o público, né? É verdade. Bom, agora nós recortamos o molde, vamos juntar todas as peças agora para formar o desenho do projeto. Bacana, vamos montar o quebra-cabeça então. Agora vem a melhor parte, né? Vou tirar para abrir espaço aqui. Os teus projetos você vende também pela internet para o Brasil todo. O pessoal pode acessar teu site. Tem a loja virtual, onde é vendido todos os modelos. E agora, para o ano que vem, vai ter uma grande mudança no site, com mais novidades. Vai ter uma linha de DVDs que eu irei fazer também, então, que é bem legal. Então agora aqui nós temos todas as pecinhas que foram recortadas do projeto, todos os moldes recortados no tecido. Tá? Aqui no caso você pode se guiar pelo teu projeto pronto, mas o pessoal de casa, quando comprar o projeto, vai se guiar pela foto colorida, né? Isso, pelo desenho colorido. Necessariamente não a mesma estampa, mas se quiser usar a mesma cor já ajuda bastante. Como tem imagem colorida que vem na capa do projeto, o pessoal se orienta aqui para montar as cores, fica mais fácil. E às vezes a grande dúvida é isso, é fazer a combinação de cores, então ali já facilita bastante. Então aqui todos eles nós vamos retirar o papel, então a gente vai puxar ele aqui, na pontinha do tecido. Ó. Então toda a cola agora ficou no avesso do tecido. A gente vai tirar as peças. Você tira o tecido, já está bem firme e autocolante. Isso aí. Então, a gente vai tirar todas as pecinhas para fazer a montagem. Vou te ajudando. Isso. E há quanto tempo, você falou que começou há 15 anos, né? E como é que foi esse começo? Você começou já com aplicação ou começou com outra técnica? Bom, eu iniciei, meu trabalho iniciou assim, foi meio como brincadeira. Eu fui convidado por umas amigas a dar aula de pintura em tecido. E daí... Já desde o começo era pintura em tecido? Era pintura em tecido. Daí veio um grupo de professoras de uma escola fazer aula comigo. E essas professoras me convidaram a dar aula nessa escola. Para um grupo de mães, enfim. E daí com o tempo foi crescendo e a brincadeira acabou virando coisa séria. Viraram 15 anos. 15 anos de trabalho. Né? E aí pintura em madeira, country, depois pintura em tecido também? Isso, eu comecei no tecido, também faço pintura em tela, a óleo e acrílico. E comecei a usar depois, conheci o patchwork, comecei a usar a aplicação misturando com a pintura, né? Para fazer os efeitos de sombra e luz. Bom, já temos todas as pecinhas separadas, né, com um termocolante embaixo. Nós vamos iniciar a montagem. Vou deixar todos do ladinho aqui. Deixa eu fazer o quebra-cabeça.
Então, aqui nos meus projetos, eu faço isso aqui, ó. Além dos moldes, eu coloco o desenho, tá? Quebra-cabeça numerado, para ficar mais fácil. Já em tamanho natural. E esse desenho vai servir como base para fazer a aplicação. Então, ele vai embaixo do tecido, onde vai ser feita a aplicação. Ah, isso facilita bastante. O que vai facilitar? Primeiro que vai dar para visualizar o desenho, né? E o desenho não vai ficar torto, porque às vezes na hora de fazer a montagem ele acaba entortando. Então ele vai servir como teu guia, né? Isso, um gabarito que vai ficar embaixo do tecido de base, onde vai ser aplicadas as peças. Então agora aqui a gente vai ir colocando, conforme o desenho que está lá embaixo, a gente vai montando todas as pecinhas e formando o quebra-cabeça. Aqui vem a primeira detalhe do chapéu. Então assim que localizar as pecinhas, o lugar de... Você pode sobrepor uma Ela deve sobrepor, não deve ficar nunca lado a lado. E depois a costura, o caseado, que é o que vai dar acabamento, que vai segurar essas peças. Então é importante que tenha essa sobreposição em todas elas. Então agora eu já posicionei as duas primeiras peças e já vou passar ferro para fixá-las no tecido. Ah, legal. Você vai de duas em duas. Isso, assim que eu localizar uma peça, duas peças, já posso ir passando. Vai fixando. E aí já fica mais fácil também, né? Ela já está colocada, não escapa do lugar. Isso, fica no lugarzinho certo ali. Então, vamos pegar aqui ó, a cabeça da galinha, que ela vai encaixar aqui. Você vai ver que o próprio molde já vai se encaixando nos espaços, né? Isso. E aí você vai pela lógica, né? Cabeça embaixo, depois a crista mais para cima. Isso, ó. Eu achei as duas peças, já vou fixar também. E assim vai se formando o desenho. Isso, aqui já temos o chapéu e a cabeça da galinha. Né? Agora que nós vamos ver aqui os pintinhos todos. Vou encaixar aqui. A gente vai achando. Isso tem mais pecinhas, ó. A asa da galinha que vai por baixo. E uma curiosidade, o que você faz para se inspirar, para estar sempre criando? Porque você tem aqui, não sei quantos projetos, eu estou vendo aqui, são muitos, né? No total, eu tô junto com os de pintura, 350 modelos. Nossa! Então, assim... Haja criatividade! E todo ano eu sempre lanço novidades, projetos novos, desenhos novos, enfim. Então, assim, eu faço o que eu gosto, então eu acho que é mais... Não, nem chega a ser um grande desafio, assim, mas como a gente faz o que gosta, é mais fácil de fazer essas criações, né? Você está sempre pensando em alguma coisa. Você vai no restaurante, vê alguma coisa, já tem uma ideia. Desenho, eu assisto muito desenho, então acho que o desenho também te permite ter muitas ideias também, né? É verdade, o lado lúdico. Né? Isso. Então aqui eu já tenho essas peças, já vou passar também. Eu vou achar aqui a parte de baixo, que eu venho vestido. E é bem tranquilo e bem gostoso de montar. É, muito simples, porque o próprio molde já vem se encaixando, né? Faz o recorte no tamanho certo, que é o que já vem no projeto. Já está tudo em tamanho natural, então não tem preocupação de ir a xerox para aumentar ou diminuir o desenho. Já facilita bem o trabalho. Facilita bastante. E bolar esses projetos também não é fácil, né? Para ter tudo certinho, para o pessoal de casa conseguir reproduzir. A peça piloto eu faço toda antes de disponibilizar o projeto, né? Faço desenho, transformo em molde. Testa, faz uma. Faço os encaixes até darem tudo certinho para depois fazer a venda do projeto. Que linda, galinha abraçando mesmo os pintinhos, né? Como muitas mães aí, mundo afora. É verdade. Bom, aí estamos montando todo o corpinho da galinha. Vamos fechar a parte de baixo aqui. Vou subir um pouquinho para dar mais espaço às perninhas. É um trabalho gostoso, é um trabalho limpo, né, que não faz sujeira. Verdade. Legal de fazer com as crianças também. Até para ajudar na motricidade fina, o uso da corte da tesoura. Assim. Você tem alunos, crianças no teu ateliê? Tive uma aluna na época com 9 anos e uma com 96 anos. De 9 a 96? De 9 a 96. Né? Aí elas faziam aula juntas. Bem bacana, né? O artesanato é bem democrático nisso. As crianças já criam gosto desde cedo. Isso. O pessoal da terceira idade curte muito mesmo. Isso. E une as pessoas, né? É legal que o ateliê vira um ponto de encontro, assim. As pessoas vão lá para se divertir, passar uma tarde legal. Fazer um café da tarde, um café colonial, né? Lá no sul é café colonial. Café colonial.
Aí cada um leva um bolo, leva uma receita diferente, já se troca na aula. Enfim, é um grande grupo de amigos, assim, né? Tá o bico da galinha. Ficou só nosso biquinho. Uhum. Legal, olha, já tá dando uma carinha pra ela. Olha, gente, a peça é essa, pra quem chegou agora. Agora ele já fez toda a parte da aplicação e ele vai estar mostrando pra gente um pouquinho dessa pintura, desse sombreado que dá um efeito tão bonito, um efeito 3D na pintura. Vamos lá, Fábio? Então aqui temos a aplicação pronta, como você falou, né? Então o diferencial no meu trabalho são os efeitos de sombra e luz, que é que dão uma outra cara para a aplicação. Na verdade não vai tirar o efeito da aplicação, só vai valorizar o tecido com o efeito de sombra. Então nós temos aqui um pincel de cerda dura, que é um pincel de cabo amarelo, de cerda durinha, que é bem comum, fácil de achar em qualquer papelaria ou loja que venda material para pintura. E tinta para tecido. Tecido só se pinta com tinta de tecido, então não se usa PVA nem tinta acrílica. Então pegamos a tinta aqui com o pincel, tiramos sempre o excesso, tá? E limpamos também num papel ou um tecido para retirar mais do excesso do pincel. O segredo aqui é não diluir a tinta e nem umedecer o pincel, trabalhar com ela assim como vem no frasco. Tá? Certo, mais sequinha. Mais sequinha, que se chama luz seca por isso mesmo. Então nós temos aqui, ó, a sobreposição feita em cima do chapéu da galinha. Para sombra, sempre usa um tom mais escuro do que o tecido que foi aplicado. Tá? Então o sombreado é feito sempre rente a essas sobreposições. Ó. Então nós vamos vir com um pincel e ficcionando sobre o chapéu, que seria a parte que a gente está sombreando agora, e ele vai dando o efeito de sombra. Vem com o pincel sempre inclinado para o lado onde vai ser sombreado e sempre friccionando bem. Sempre que for pegar a tinta, faz o mesmo processo. Pega, tira o excesso e passa sobre o tecido. A ideia é passar bem seco mesmo. Para dar um efeito suave, sem esconder a estampa do tecido. Né? O importante é deixar que essa estampa permaneça ali aparente no trabalho. Né? Então a gente percebe que aqui já deu um efeito de profundidade no desenho. Né? A parte do rosto da galinha e da Cristo já ficou mais saliente agora. Né? Então a gente pode fazer todas as cores que correspondem a essa cor, usando o mesmo sombreado. Tá? Então isso faz em todo o desenho, seguindo as cores, a cor sempre mais escura do que o tecido que foi aplicado, assim como mostra lá na peça pronta. Tá? O efeito de luz, a gente vai usar um pincel também de cerda dura, porém ele é mais arredondado, ó. Ele tem um formato arredondado. Então esse efeito de luz vai dar volume na aplicação. Então, É aquele pincel que normalmente a gente usa para stencil também. Isso, para fazer a luz seca na pintura em madeira também. Então vamos usar aqui a tinta branca. Tiramos o excesso também, assim como foi feito com o verde. Tá? E com esse pincel a gente vai trabalhar em movimento circular. Então fazendo círculos, sempre assim, ó, que é o que vai dar o volume no desenho. Olha que interessante, muda mesmo, né? Só a aplicação com o tecido já estava bonita, mas assim fica mais bonito. Exatamente, aqui no preto ele realça bastante também, ó, que o fundo é mais escuro, né? O efeito de luz faz sempre depois da sombra pronta. Quando fez a sombra, aí vem iluminando todas as peças. Né? Então esse efeito em todo o desenho também, sombra e luz. Depois no final acrescenta esses detalhes. Aqui eu vou fazer os olhinhos da galinha, que o pessoal tem bastante curiosidade de saber como é que é feito um olhinho, tem mais dificuldade nisso, mas é bem simples de fazer. Sim, essa é uma dica muito importante. Os olhinhos você faz com o liner, né? Pincel liner. Aqui eu estou usando o pincel número 2, tá? Ele é um pouquinho mais curto e com mais cerdas, tá? Eu vou precisar umedecer ele um pouquinho para poder misturar a tinta, tá? Antes de começar a pintar. Nós temos o pincel número 2. Aqui eu já tenho o preto diluído com um pouquinho de água, tá? Então com a tinta mais diluída nós iremos fazer o desenho do olho. Ele não vai aparecer sobre o preto agora, que como o tecido é preto, né? O preto da tinta não vai realçar muito. Você está desenhando uma gotinha, não é isso? Ó. Uma gotinha mais voltada para dentro. Isso, inclinadinha, né? Então fiz ali o olhinho, vou pegar o branco, que agora que é o branco vai realçar o olho da galinha. E eu vou fazer aqui dentro do preto uma vírgulazinha, que vai ter lá em cima. Ó. De um lado, depois do outro. Dá aquela carinha fofinha, né? Parecida com a do gato de botas, assim, tá pedindo alguma coisa? Um olhinho mais pidão, assim. Depois finaliza com um pontinho de luz.
Esse é um olhinho bem simples, mas dá um efeito bem legal no desenho. Com o branco também, eu posso marcar aqui a boca da galinha, fazendo um traço bem simples aqui, ó. Já vai dar um sorrisinho aqui nela. Aí é o sorriso dela. Isso. E vou finalizar o rostinho usando o mesmo pincel de luz com o vermelho para fazer as bochechas. Então, Um blushzinho. Isso. Então também retiro o excesso e uso mesmo pincelada circular para fazer a bochechinha. Já mudou completamente, né? Isso. Ficou muito lindo o trabalho, mas valeu. Você explicou bastante coisa, dá para o pessoal de casa já ter uma boa ideia de como seguir em casa. E aqui eu vou mostrar mais uma vez o trabalho pronto. Aqui no trabalho pronto dá para ver todas as nuances de onde ele colocou luz aqui, onde ele colocou sombra, em todas as bordinhas. Fica realmente muito lindo, Fábio. Olha, ficou muito lindo. Parabéns e muito obrigada por você ter vindo no nosso programa, tá? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Legal. E manda para o pessoal de casa o teu recadinho de Natal, afinal de contas amanhã é noite de Natal. E passa para eles também teu site, teus contatos, como comprar esses projetos. Tá certo. Então desejo a todos um Feliz Natal, que façam bastante aplicação, com muita sombra, muita luz nos seus trabalhos, muita luz na sua vida, né? E o contato é telefone 51-3336-4399 e o site é atelierfabiosouza.com.br. Muito obrigada, hein? E pessoal de casa, eu agradeço muito também vocês estarem o ano todo aí com a gente, que todo mundo tenha um Natal muito iluminado, com muita paz e muito amor em família, uma época pra gente estar com a família, uma época muito gostosa do ano. Semana que vem tem mais, nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, 17 horas, canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse.